Olá a todos, tudo bem? Professor José Maria, dando seguimento ao nosso curso de português para todos os fins, para todos os concursos, né? Nós estamos estudando, pessoal, os termos associados ao nome, né? Aula anterior, nós falamos do adjunto adnominal, certo? O adjunto adnominal responsável por modificar substantivos, né? A função sintática, né, desempenhada por artigos, numerais, adjetivos, tá certo? Pronomes, adjetivos, toda essa galerinha aí exerce o papel de adjunto adnominal. Vamos falar agora, galera, da segunda função sintática associada ao nome, ó, o predicativo. Vamos falar aqui do predicativo, ó. Olha só, o predicativo. O que o predicativo faz, galera? O predicativo, ó, ele modifica substantivos. Vixe, professor, da mesma forma que o adjunto adnominal, da mesma forma que o adjunto adnominal, com um detalhe, tá? Ele faz isso, ó, por meio de verbo. Opa, por meio de verbo? É. Lembra que a gente tratou do verbo de ligação? Olha aí o verbo de ligação começando a dar as caras, né? O predicativo é um termo associado ao nome que modifica substantivo por meio de verbo. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui entender em que situações a gente consegue encontrar um predicativo. Acompanhem comigo na tela, ó. Em duas situações, ó. Duas situações. A primeira, galera, é bem fácil. A primeira é bem fácil. Você tem, ó, a presença de um verbo de ligação. Verbo de ligação, você já sabe aí os verbos que indicam estado, o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, o verbo ficar. Ok? Esse verbo de ligação, ó, ele é acompanhado de um atributo. Esse atributo pode ser uma palavra adjetiva, pode ser uma palavra de função adjetiva, né? Tá certo? Esse atributo aqui, ó, eu não tenho nem dúvidas. Esse atributo aqui vai desempenhar o papel sintático de predicativo. Olha, esse primeiro formato, a identificação dele é imediata. É imediata. Vamos aqui, ó, exemplos aqui na tela, né? Exemplos aqui na tela para a gente entender, ó. O aluno ficou nervoso com o conteúdo. O aluno ficou nervoso com o conteúdo. Olha outro exemplo, o professor estava irritado com a notícia. Muito bem. Outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo aqui. O funcionário. Que eu ponho aqui, ó. O funcionário continua uma pilha de nervos. Continua uma pilha de nervos. Olha aí, galera. Dá uma olhada aqui nessas frases, ó. Moçada, primeiro ponto que eu identifico aqui, ó. Tem nem perigo, ó, a gente errar isso aqui, ó. A gente já identifica aqui presentes, ó. O verbo de ligação, o verbo ficar, o verbo estar, ó. Aqui o verbo continuar atuando como verbo de ligação, né? E na sequência, esse pessoal vai estar acompanhado de quem, ó? De um atributo. Nervoso, irritado. Aqui, ó, uma pilha de nervos. Eu vou identificar aqui a palavra núcleo, ó, pilha. Beleza? Como eu disse, né, esse atributo pode ser um adjetivo ou então alguma palavra que exerça função adjetiva, né? Bacana. Esse atributo, galera, a gente vai chamar de quê? Ó? A gente vai chamar de predicativo. Predicativo é o nome dele, ó. Legal? Predicativo é o nome dele. Esse atributo que acompanha o verbo de ligação, a gente chama de predicativo. Predicativo este, ó, do sujeito. Do sujeito. Quem está nervoso aí é o aluno, que é o sujeito. Quem está irritado aí, ó, é o professor, que é o sujeito, né? Quem está uma pilha de nervos aí é o funcionário, que é o nosso sujeito. Professor, existe também o predicativo do objeto, né? Existe também o predicativo do objeto. Tá? Daqui a pouco ele aparece aí. Uma coisa é certa, ó. É muito fácil dizer de quem é o predicativo. A dificuldade, galera, é dizer que é predicativo. Essa é a grande dificuldade. Tá ok? Pronto, a primeira aparição aí, ó. Verbo de ligação, na sequência um atributo.
Não dá para errar esse primeiro caso, ó. Você vai encontrar aí, portanto, esse atributo exercendo o papel de predicativo. Observação, pessoal. Observação importante, ó. Observação importantíssima, tá? Que você tomasse nota disso aí. É uma pegadinha que às vezes derruba muita gente. Para eu chamar o verbo de ligação, olha só, para eu chamar um verbo como de ligação, vou falar aqui uma redundância, ele tem que ligar, né? Ele tem que ligar o nome ao predicativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Não existe verbo de ligação sem predicativo. Entenda, para você não interpretar errado, ó. Não existe verbo de ligação sem predicativo. Daqui a pouco eu vou falar de um predicativo que existe sem verbo de ligação. Vixe, professor, pois é. Vamos aqui com calma. Quando eu digo assim, ó, eu estava, tá certo, em casa. Aí, ó, o aluno mais afoito, ele vai olhar aqui para o estava, ó, professor, verbo de ligação aqui. Não, não é verbo de ligação, não. Por que que não é verbo de ligação? Cadê o predicativo? Cadê o predicativo? Cadê o atributo que se liga a esse verbo? Cadê? Né? Ele não está aí. Vamos lá, eu estava em casa. Aí eu continuo aqui, ó. Eu estava em casa, certo? Bora pôr aqui no durante amanhã. Durante amanhã. Certo? Caramba, professor. Cadê? Esse verbo aqui é de ligação? Ele ainda não é de ligação. Por quê? Porque não tem um predicativo. Entenda aqui, ó. Esse em casa é o lugar, né? Mas você já estudou comigo, ó. Termos associados ao verbo, né? Aqui você tem um adjunto adverbial de lugar. Esse em casa aqui é lugar também, né? É um adjunto adverbial de lugar. Durante amanhã, um adjunto adverbial, ok, de lugar. Ou de lugar, perdão, de lugar o que, rapaz? De tempo, né? Durante amanhã. Legal? Pois muito bem. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, eu estava, olha aqui, eu estava em casa, legal, durante amanhã, legal, aí olha só, satisfeito, meu amigo, agora sim, satisfeito, agora sim, ó, o que que nós temos agora? Finalmente eu posso chamar o verbo estar de ligação. Vou chamar o verbo estar de ligação, por quê? Porque finalmente apareceu aqui a figura de quem? Ó, do predicativo. Predicativo este do sujeito, né? Eu, né? Esse em casa aqui, ó, continua sendo adjunto adverbial de lugar, né? O durante amanhã continua sendo aqui adjunto adverbial de tempo, né? Legal? Essa moçada aqui permanece com as suas funções originais. Ô professor, tá bom, vai. Só no terceiro exemplo que eu posso chamar o verbo estar de ligação. Porque só nesse terceiro exemplo aparece o predicativo, exatamente. E nos exemplos anteriores, né, eu vou chamar o verbo estar de quê? Rapaz, olha só. De ligação eu não posso chamar, porque não tem predicativo. Verbo transitivo eu também não posso chamar, porque ele não tem complemento. Cadê o complemento dele? Então vai ser um jeito. Chamar o verbo estar aqui, ó. Preste bem atenção nessa situação, ó. Vai ser o jeito de chamar o verbo estar aqui de intransitivo. Maluquice? Eu vou chamar o verbo estar aí de intransitivo. Uma questão dessa, meu amigo, quando cai, nossa senhora, mas derruba metade do Maracanã isso aí, né? Ok? Derruba mesmo, porque a gente está acostumado a considerar o verbo estar automaticamente um verbo de ligação, um verbo ficar também, né? Ó. Quando eu digo fiquei em casa, esse verbo é de ligação? Não é não. Eu fiquei em casa durante esta manhã, esse verbo é de ligação? Não é não. Eu fiquei em casa esta manhã com meus filhos, este verbo é de ligação? Ainda não. Agora eu fiquei em casa nesta manhã com os meus filhos, sossegado, agora sim esse verbo estar é de ligação, porque aparece o predicativo sossegado. Então, por favor, essa observação aí para a gente somar, né? Para a gente somar, muito importante essa observação. Então volta aqui comigo, ó. Volta aqui comigo, a gente está construindo esse raciocínio do início. Tá? O primeiro caso de predicativo é o predicativo que vem aí acompanhado do verbo de ligação, né? Esse atributo que acompanha o verbo de ligação, sintaticamente nós vamos chamar esse cara de predicativo, legal?
Aí, como eu disse para você, atenção, não existe verbo de ligação sem predicativo, mas é possível, né, você visualizar um predicativo sem verbo de ligação. Vixe, professor, agora o senhor falou uma novidade para mim. Não, veja só, vamos aqui, ó. Como é que é esse segundo caso? Vamos lá, que esse segundo caso é o que vai demandar mais raciocínio aqui nosso. O verbo não é de ligação. O verbo não é de ligação. Bacana. E na sequência, o que que acontece? Ó? Vai aparecer pra gente um atributo. Vai aparecer pra gente um atributo. Esse atributo, ó, como eu disse, pode ser um adjetivo, pode ser uma palavra com função adjetiva, né, uma expressão, enfim. Esse atributo, ó, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Ele é um atributo circunstancial. Circunstancial. Beleza. Ele é um atributo momentâneo. Professor, rapaz, desculpa, eu não entendi isso aí não. Atributo circunstancial, momentâneo, como é que seria isso? Ele não é uma característica. Ele é algo que, vamos lá, ele está ali circunstancialmente associado ao nome, momentaneamente associado ao nome. Fica complicado você assim identificar, né? Muito complicado. Esse cara, nós vamos chamar de predicativo. Nossa, professor, mas pelo amor de Deus, como é que a gente vai identificar esse atributo como sendo circunstancial momentâneo? Rapaz, temos algumas estratégias. Vamos lá. Vê aqui comigo, ó. Vê aqui comigo. O aluno fez a prova. O aluno fez a prova tenso. O aluno fez a prova tenso. Pronto, ó, o que que a gente já pode afirmar aqui, ó? Esse tenso é um termo associado ao nome aluno. O aluno fez a prova tenso. A aluna fez a prova tensa, né? É um termo associado ao nome, de fato, né? Você já consegue ali, enfim, situar nos termos associados ao nome. A dúvida é um adjunto, é um predicativo, é um complemento, nem falei de complemento nominal ainda, é um aposto que viria a ser. Galera, observe, você tem verbo de ligação aí? Professor, explicitamente não. Nós temos aí o verbo fazer. O verbo fazer, ó, não é um verbo de ligação. Verdade, não é um verbo de ligação. Mas ó, você não tem um verbo de ligação, vamos lá, explícito, mas ele está escondidinho aqui, ó. Ele está escondidinho aqui, ó. Ele está escondidinho aqui, tá certo? Ó. A gente pode ler essa frase da seguinte forma, ó. O aluno fez a prova e estava, ó, subentendido aí, e estava tenso. Então aquilo que a gente disse, ó, esse atributo aqui ele é circunstancial, ele é momentâneo, beleza? Então nós temos aqui, ó, um predicativo de quem? Ó, do aluno, que é o sujeito. Eu tô curioso para descobrir cadê o predicativo do objeto. Calma que ele vai aparecer. Calma que ele vai aparecer, ó. Predicativo do objeto. Não tem verbo de ligação, mas o verbo de ligação tá ali escondidinho, né? A gente pode usar essa estratégia. Vamos pensar aqui, ó. O funcionário, né? Saiu do escritório. Ó, atordoado, né? Olha só, ele saiu do escritório atordoado. Você tem aqui o verbo sair, beleza? Aí você tem aqui esse atributo atordoado, ó, que faz referência aqui a funcionário, na verdade. Aí vamos lá, esse atributo, professor, esse atributo aí, será que ele é circunstancial momentâneo? Cara, ó. Quem é que a gente consegue enxergar aqui, ó, escondidinho? Né? O funcionário saiu do escritório e estava atordoado, tá? Então você tem aqui, ó, um predicativo, novamente, ó, um predicativo do sujeito. É aquilo que a gente falou, o verbo de ligação ele não está aí, né? Mas ele está escondido. A gente pode enxergar dessa forma aí, né? Bacana, ó. Então você pega esse formato aí, a primeira maneira, né, de você identificar o predicativo aí nesse segundo caso, né? Em que o verbo de ligação não está explícito, ele está implícito, na verdade, né? Então, cara, eu saí de casa hoje chateado, ó, eu saí de casa e estava chateado. Beleza? Eu cheguei ao escritório nervoso, eu cheguei ao escritório e estava nervoso. A gente consegue identificar o predicativo dessa forma. Legal. Vamos para mais exemplos, Então tem aqui uma primeira estratégia, tá? Tem aqui uma primeira estratégia. Olha só, olha essa frase agora que eu vou montar aqui para você. O professor, rapaz, o professor deixou irritada
a aluna. Deixou irritada a aluna. Olha aí, galera. Olha aí, né? Deixou irritada a aluna. Você não tem um verbo de ligação explícito. Você não tem um verbo de ligação explícito, correto? O verbo deixar aí, ele está funcionando como transitivo direto, né? Ó, aqui, ó, a classificação, né? Ó, a análise sintática. Está aqui o professor que é o sujeito. Esse verbo deixar é um VTD. Está aqui o objeto direto, ó, deixou quem deixou a aluna. Aí você tem aqui esse irritada. Esse irritada, professor, é um atributo. É um atributo de quem? De aluna, né? Eu estou na dúvida, será que esse cara é predicativo? Eu estou tentando aqui enxergar o verbo de ligação com um pouquinho de, né, boa vontade. Um pouquinho de boa vontade. Você até pode identificar aí, né, um verbinho de ligação. Ó, o professor deixou a aluna que ficou irritada. Dá. Não é tão fluente, né, como foi aqui no exemplo anterior, né, a identificação aqui do verbo de ligação implícito, né, aqui está um pouquinho mais forçada, né, essa identificação. O que a gente pode fazer? A gente pode usar, ó, outra dica também, ó. Essa questão não é um atributo circunstancial momentâneo, então vamos fazer o seguinte, ó. O predicativo, a gente consegue muitas vezes, ó, ver esse caráter circunstancial ou momentâneo dele, trocando aqui, ó, essa é a dica que eu te dou, ó, trocando pela expressão desse jeito. Desse jeito, confere antes que é um termo associado ao nome. E quem está irritado aqui é a aluna, né? Para não confundir, sei lá, com um elemento do tipo adverbial, né? Tem que saber que ele é associado ao nome. Pronto, isso aí é condição inescapável, né? Aí você troca, rapaz, esse predicativo por desse jeito, vai dar certinho. Até mesmo nos exemplos anteriores, ó. Até mesmo nos exemplos anteriores, isso vai dar certo, ó. O aluno ficou, ó, desse jeito com o conteúdo. Desse jeito o quê, rapaz? Desse jeito nervoso. O professor estava desse jeito com a notícia. Desse jeito o quê, rapaz? Ó, irritado. O funcionário continua desse jeito o quê, ó? Uma pilha de nervos. É uma maneira de você identificar, ó. Eu estava em casa durante a manhã desse jeito o que é aqui, ó? Satisfeito. Né? O aluno fez a prova desse jeito. Fez a prova como? Fez a prova tenso. O funcionário saiu do escritório desse jeito o quê, rapaz? Atordoado. Assim vai, ó. O professor deixou a aluna desse jeito. Desse jeito, ó. Né? Esse caráter circunstancial momentâneo do predicativo você consegue identificar pela forma desse jeito. Então, uma dica boa, ó. Vê que o elemento está associado ao nome. Se você conseguir fazer essa troquinha aí por desse jeito, matou. Você tem aqui, ó, um atributo circunstancial momentâneo. Você tem aqui um predicativo de quem, rapaz? De quem agora? Predicativo de aluna, ó. A aluna aí, quem é, ó? É o nosso sujeito ou é o nosso objeto? É o nosso objeto, ó. Finalmente apareceu aqui o predicativo do objeto, né, que você estava tanto buscando aí. Então, para identificar o predicativo do objeto, a dica que eu te dou, ó, verifica que esse termo é associado ao nome e tenta fazer ali uma troquinha pela expressão desse jeito, né, que você consegue ver esse caráter, né, circunstancial momentâneo do predicativo. Legal? Show de bola, né? Show de bola. Tem outra maneira também, ó. Tem outra maneira também, né? Tem outra maneira também. Eu tenho aqui um outro exemplo. Vou pôr aqui, fazer o seguinte. Vou aqui para outro quadro. Né? Surge, vez por outra, uma dúvida, ó, entre o adjunto adnominal, certo? O adjunto adnominal, vez por outra surge essa dúvida. E o predicativo, principalmente o predicativo do objeto. Principalmente o predicativo do objeto, né? Gera-se essa dúvida aqui, né? Rapaz, ó, como eu disse, né? O predicativo é o tal do atributo circunstancial momentâneo, né? Circunstancial momentâneo. Ok? É aquela ideia lá do desse jeito, né? A dica lá que a gente deu. Legal? Aí o que acontece? Ó? O adjunto adnominal, por sua vez, é uma característica. Qual é a característica? Qual é a diferença de característica para atributo circunstancial momentâneo? A característica é inerente ao ser, ela pertence ao ser, ela é intrínseca ao ser, né? Caramba, pessoal, que complicado. Não é tão complicado assim não, ó.
Não é tão complicado assim não. Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui duas frases, ó. Vamos pegar aqui duas frases que a gente mata fácil. Isso aqui eu mostro fácil para você. Comprei um carro novo. Aí eu vou destacar aqui, ó, novo. Legal? Comprei um carro novo. Vou pegar aqui uma segunda frase, ó. Achei o carro do fulano. Achei o carro do fulano novo. Achei o carro do fulano novo, né? Beleza, então você tem esse novo, cara. Aí fica uma dúvida aí, rapaz, será que esse novo é adjunto ou é predicativo, meu Deus do céu? É adjunto ou é predicativo? Você já pode, ó, numa dessa, matar fácil aqui, ó, com um negocinho, com a dica lá do desse jeito, né, ó. Comprei um carro desse jeito, não fica tão evidente. Agora, achei o carro do fulano desse jeito o quê? Desse jeito novo, né? É uma estratégia, é uma possibilidade. Tem outra estratégia também, ó. 3 estratégias, né, para identificar o predicativo quando não tem um verbo de ligação. Ou você acha o verbo de ligação implícito, ou você faz a troquinha por desse jeito, ou você faz o seguinte, ó, para diferenciar aqui do adjunto adnominal, você faz o seguinte. Veja só, um carro novo, tudo isso aqui você concorda comigo que é o objeto direto, né? Tudo isso aqui você concorda comigo que é o objeto direto, né? Beleza, quando você for, ó, substituir o objeto direto por um pronome, ó, qual é o pronome que você vai usar? É o pronomezinho o, né? Ok? Então veja, essa substituição vai resultar em comprei-o. Ó, comprei-o. Não é não? Comprei-o é o nosso objeto direto, esse ozinho, né? Observe, eu provo para você mesmo, que esse novo aqui é um adjunto adnominal, ó. É uma característica, né, de carro, é algo pertencente a carro, é algo intrínseco a carro, porque quando eu substituir, ó, o complemento verbal, né, que tem como núcleo aí a palavra carro, por um pronome, o novo veio junto para essa substituição. Comprei-o, o novo está dentro aí dessa substituiçãozinha aqui, né, está dentro dessa substituiçãozinha aqui. Cara, tenta fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vai baixar, quem acha alguma coisa, né, ó. Achei o carro do fulano novo. Aí sabe como é que você vai fazer, ó? Achei-o novo. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Esse novo ficou de fora, rapaz. Ó, o objeto direto aqui, né? O carro do fulano. E esse novo aqui, ó, ficou do lado de fora. Ele não veio para dentro da substituição, né, pelo pronome o. Ele ficou de fora, dando a entender, ó, que esse novo, cara, esse novo, entenda, não é uma característica do carro, não é algo intrínseco ao carro, é um atributo circunstancial ou momentâneo. Isso aqui é um predicativo, ó. É um predicativo do objeto. Então tem essa outra maneira de identificar o predicativo aí, ó, diferenciando do adjunto adnominal. Quando você faz a substituição do objeto direto, rapaz, se o atributo vier junto para a substituição, né, com o substantivo, você prova que você tem ali uma característica, algo intrínseco àquele nome. Você tem um adjunto adnominal, portanto. Agora, se você for trocar o objeto por um pronome e o atributo ficar de fora, né, se o atributo ficar de fora, aí o que vai acontecer? Ó, você prova para você, tá certo, que esse novo, né, esse atributo, ele é circunstancial momentâneo, ele se trata aí de um predicativo. Quer ver outro exemplo? Bora para outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Tá? Resolvi a questão difícil. Legal? Resolvi a questão difícil. Aí eu tô na dúvida aqui, meu Deus, esse difícil é adjunto adnominal ou é predicativo? Outro exemplo, ó. Julguei a questão difícil. Julguei a questão difícil. Tá, o verbo aqui nessa hora influencia muito, né? O verbo aqui nessa hora influencia muito. Bora fazer a troca? O verbo resolver tá pedindo um objeto direto, né? Bora trocar esse objeto direto por um pronome, ó. Resolvia. Olha aí, ó, o objeto direto, ó, tá certo? Trouxe para dentro desse objeto direto, ó,
questão que a palavra núcleo veio junto, difícil. Provando que difícil é uma característica de questão. Provando aí que difícil é um adjunto adnominal. Confere? Show de bola. Julguei a questão difícil, bora fazer aqui, ó. Bora substituir o objeto aí por um pronome, ó. Julgueia, ó, quem ficou de fora, ó. Julgueia difícil. Julgueia difícil, ó. Você tem aqui o objeto direto, tá certo? O difícil ficou do lado de fora, provando que difícil, ó, não é uma característica, né? Na verdade é um atributo circunstancial momentâneo. Você tem aqui, portanto, ó, um predicativo. Predicativo de quem nesse caso? Ó, do objeto. Então olha aí, moçada, né, as maneiras que você tem de identificar se uma palavra é predicativa, né? Perfeito? Volta aqui, bora revisar esse quadro. Bora revisar esse quadro. Bora revisar esse quadro. Predicativo aqui apertou, hein, professor? Apertou um pouquinho, né? Primeiro caso de aparição do predicativo, quando você tem um verbo de ligação. Aí esse daí a gente nem pensa. Tá? A gente nem pensa. Predicativo com verbo de ligação é imediata a identificação, né? O verbo de ligação vai estar acompanhado de um atributo, esse atributo é o que vai receber o nome de predicativo. Esse caso aí fica de boa, né? A gente vai suar é nesse segundo caso, quando o verbo não é de ligação, você tem o tal do atributo circunstancial momentâneo. Tá bom? Nessa hora, como é que a gente procede aí, né? Como é que a gente procede? O aluno fez a prova tenso. O aluno fez a prova tenso. Você pode enxergar aí um verbo de ligação implícito. O aluno fez a prova e estava tenso. É uma maneira de identificar esse tenso como um atributo circunstancial momentâneo, predicativo. Outra maneira que eu te ensinei aqui, ó, é a dica. Quando ficar meio difícil você encaixar ali um verbo de ligação implícito, você pode, ó, fazer esse ajuste aí, né? Fazer esse ajuste aí, troca a expressão aí por desse jeito. O professor deixou a aluna desse jeito, mostrando que esse atributo é circunstancial ou momentâneo, né? E tem ainda uma terceira possibilidade, né? Terceira possibilidade que é a diferenciação aí para o adjunto adnominal, né? Adjunto adnominal, você troca, né, a diferença do adjunto adnominal para o predicativo do objeto. Você troca o objeto, tá certo, por um pronome. Se o atributo ficar do lado de fora, é porque esse atributo não é uma característica, não é algo intrínseco, não é algo associado, interno ao nome, né? É algo acessório, é algo circunstancial, é algo momentâneo, é portanto um predicativo. Ó, comprei um carro novo, ó, comprei-o. Esse novo é adjunto adnominal. Achei o carro novo, achei-o novo. Né? Achei o novo. Esse novo ficou do lado de fora, provando que se trata aí de um predicativo do objeto. Três maneiras aí de mapear esse cara, né? Três maneiras de mapear esse cara. Nas provas geralmente, ó, te tranquilizando também um pouco, né? Nas provas geralmente, os casos de predicativo, esse primeiro aqui, ó, vai aparecer frequentemente, verbo de ligação mais atributo. E quando o verbo não for de ligação, ó, quando o verbo não for de ligação, a gente consegue muitas vezes identificar, ok, predicativos aqui, encontrando aqui um verbo de ligação implícito. Na maioria das questões, você vai conseguir com esses mecanismos aí fazer essa identificação. Provas de um nível um pouquinho mais elevado, aí a gente precisa, ó, desses outros artifícios aqui, né? Que não é tão fácil de visualizar às vezes, né? Não é tão fácil de visualizar esse verbo de ligação implícito. A troquinha lá pelo desse jeito, ou então esse artifício que eu fiz aqui com os pronomes, né? Dá para fazer isso também. Dá para fazer isso também. Legal? Então a gente mata aí essa função sintática, né? Predicativo, né? O predicativo do sujeito, predicativo também do objeto. Fácil é dizer de quem é o predicativo. Difícil é dizer que é predicativo, né? Essa é a ideia da coisa, né? Próxima aula, vamos falar do complemento nominal e de uma diferença super importante do complemento nominal para o adjunto adnominal e aposto. Vamos falar dessas duas funções sintáticas na próxima aula, tá bom? Aguardo todos vocês. Até logo. Tchau, tchau.